Olá, meus nobres, tudo bem? Dr. Tiago Cipel aqui, o seu advogado. Meus nobres, eu vou começar hoje uma série de 30 vídeos aqui falando sobre execução penal. Meu nome é Wellington Thiago. Se você está gostando aí dos vídeos, se inscreva no canal, clique no sininho, gostei, curti. Vou realizar alguns vídeos aqui falando sobre a execução penal e como o advogado pode trabalhar na área de execução penal, como que pode assim faturar até um dinheiro considerável na área de execução penal. A área de execução penal é uma área um pouco mal falada pelos advogados criminalistas, porque eles entendem que, como a pessoa já está presa há algum tempo, o sentenciado não vai ter o dinheiro para poder pagar a execução penal. Por uma parte está correto, porém existem diversas pessoas presas com diversas condições econômicas, né? E algumas pessoas na execução penal que já foram condenadas, que já estão cumprindo pena há algum tempo, eles sim têm dinheiro para pagar o advogado de execução penal. A família também, quando você faz um bom trabalho, quando você apresenta propostas viáveis de trabalho, ela também pode contribuir aí para fechar o seu contrato de honorários. Pois bem, vamos lá. O que é execução penal? A execução penal é o cumprimento da sentença criminal condenatória, né? Só que a execução penal ela não se inicia no momento da sentença penal condenatória, ela se inicia quando uma pessoa é detida, quando a pessoa é presa, quando ela é encaminhada ao presídio. Por quê? Mesmo que ela ainda não tenha uma sentença penal condenatória ou uma guia de execução penal, que é o documento necessário para se formar um processo de execução penal, ela tem que seguir determinadas regras da execução penal e também goza dos direitos descritos na Lei de Execução Penal. Então, a execução penal ela se inicia quando a pessoa efetivamente vai preso. E o processo de execução penal, aquele processo lá no CEU, lá no ESAGE, lá no EPROC, ele se inicia geralmente com a guia de execução penal. Há casos que o processo se inicia antes, quando é necessário inserir o sentenciado em um regime disciplinar diferenciado, o RDD, quando é necessário uma transferência de comarca e nessa comarca, nesse estado, o juiz de execução penal, ele que é o responsável sobre essas transferências, antes da sentença condenatória é formado um processo de execução penal. A execução penal, ela determina quais são os direitos do sentenciado, pois além da progressão de pena, que é o direito mais comum, que é quando uma pessoa progride de um regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, ou consegue alcançar o livramento condicional, e a remissão, que são os direitos mais conhecidos, ainda possui diversas outros direitos que nós vamos estar falando aqui ao longo desses 30 dias, que você pode aplicar ao sentenciado, e eu tenho certeza que se você fizer tudo correto, como eu estou descrevendo aqui, você vai conseguir sim ter um bom retorno financeiro trabalhando na execução penal. Eu tenho aqui o meu manual de execução penal, que em breve eu vou estar vendendo aqui, ó. É simples, como alcançar as melhores estratégias para atuar na execução penal. E aí, em 30 dias eu vou estar lançando esse manual, ele vai estar disponível aí para venda. É um manual bem prático, pouca teoria e mais prática, para você já chegar bem situado na execução penal e poder conversar com o sentenciado, oferecer os seus serviços, inclusive para a família também. Por quê? Porque tem muitos sentenciados, muitas pessoas presas que conhecem da lei, que elas conhecem da execução penal. Então você, como advogado, como estagiário, operador do direito, uma pessoa que prospecta clientes ali
dentro de um escritório de advocacia, você tem que conhecer a lei de execução penal, você tem que conhecer os direitos, né, que estão descritos também na Constituição Federal, ali no artigo 5º, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio que a pena ela não pode passar da pessoa do condenado, o princípio da intranscendência, né, e outros diversos direitos ali elencados na Constituição a pessoas que não estão presas, porém que, em razão da pessoa estar detida, ela não perde esses direitos, ela não perde o direito da intimidade, ela não perde o direito à vida. Então, de acordo com a legislação, uma pessoa condenada, ela apenas tem que cumprir a pena que foi fixada na sentença. Porém, não é isso que ocorre. Nós vivemos num país que está entrando numa cultura punitivista, né? E diversos legisladores, eles querem punir essas pessoas que estão privadas de liberdade com a perca de outros direitos que não estão descritos na Constituição nem na Lei de Execução Penal. E você, operador do direito, uma pessoa honesta, cumpridora das leis, não pode deixar que isso ocorra em desfavor do seu cliente, do seu constituído. O seu cliente somente é obrigado a cumprir a pena que lhe é imposta na sentença condenatória. Por exemplo, o Estado pretende transferir o seu cliente para muito longe da família dele, aonde além de perder a liberdade, ele vai perder os vínculos familiares. Então, é aí que entra o papel do advogado, para que ele possa lutar e combater pelo seu constituído, protegendo assim os direitos que não foram perdidos em razão de uma sentença penal condenatória ou em razão de apenas uma prisão preventiva. Então, o advogado da execução penal, ele atua dessas formas. Quais são as possibilidades aqui de atuação na execução penal? A possibilidade de atuação na execução penal que o advogado tem é atuar nos processos administrativos. Então, quando um sentenciado comete uma falta grave, uma falta média, uma falta leve, é formado um processo administrativo disciplinar para ver se o condenado ele deve ser punido com aquele determinado, de acordo com aquela determinada infração, de acordo com aquele determinado ato que ele realizou. No âmbito administrativo também fica as diligências, que é o atendimento que o advogado vai ao presídio, atender o sentenciado, falar como que está o processo dele. Eu não aconselho os advogados a levar recado, né? Sim, às vezes você pergunta como está a família, se a família está bem, se a esposa está bem, se a mãe está bem, se o filho está bem. Porém, alguns recados meio obscuros assim, você deve tomar cuidado porque você pode entrar aí numa roubada sem precedentes. Você pode estar sendo usado para cometer algum ilícito. E aí também vem o processo judicial de execução de pena, que são os pedidos de retificação do atestado de pena, aonde consta no atestado de pena que o sentenciado ele atingirá aquele determinado benefício em tal data. Você pode defender esse seu cliente sobre uma acusação de falta grave, você pode solicitar progressão de pena, você pode solicitar o pedido de indulto, comutação, remissão, e assim vai. Então, como funciona o processo de execução penal? Está lá formado o processo de execução penal com a guia de execução provisória, a denúncia, a sentença, pronto. Está formado o processo de execução penal. Essa sentença ela pode ser provisória ou pode ser definitiva. Se a sentença for definitiva, vai ter o julgamento do recurso e a certidão de trânsito em julgado. Porém, vamos iniciar pelo simples. Uma execução provisória de sentença. Vai ter a guia de execução penal, que é um documento onde fala qual foi a data do cometimento do delito, os dados pessoais do sentenciado, qual o delito capitulado na sentença, quando foi a data da prisão, se ele tem ali alguma detração de pena a ser realizado, a data do cometimento do delito, a data de nascimento e a data da sentença. O segundo documento é a denúncia.
a denúncia obrigatoriamente deve constar ali no processo de execução de pena, se o sentenciado tiver um mandato de prisão e a sentença na qual vai estar sendo cumprida. Muito cuidado. Se o sentenciado tiver ali uma sentença e uma denúncia, você deve analisar para saber se ele tem mandato de prisão, se o juiz indeferiu o direito dele recorrer em liberdade. Porque se o juiz indeferiu o direito dele recorrer em liberdade, está correto o processo. Porém, se o juiz deferiu o direito dele recorrer em liberdade, e mesmo assim foi formada uma execução de pena, pode ser que o seu sentenciado não precisaria estar cumprindo aquele processo de execução penal, pois o juiz deu o direito dele recorrer em liberdade, do sentenciado recorrer em liberdade. E aí você vai solicitar ao juiz de execução que suspenda aquela guia de execução, aquele processo de execução, até o trânsito em julgado, tendo em vista o direito do seu cliente em recorrer em liberdade. O segundo documento necessário, né, na verdade o quarto documento necessário, porque a guia de execução penal, a denúncia, a sentença, é o atestado de pena. No atestado de pena vai constar qual a data base e qual a data da progressão. A data base é a data de onde se inicia a contagem para a progressão de pena. Então vamos supor que o seu sentenciado foi preso em 2016, obteve o direito de recorrer em liberdade, porém voltou novamente a cumprir pena no ano de 2020. O ano de 2020, então, foi a última prisão. De 2016 a 2017 vai realizar uma detração e a data base vai ser a data da última prisão. Você também pode trabalhar nisso, pedir para que a data base seja em 2016 e para que haja uma suspensão para que seja anotado na linha do tempo que houve ali uma interrupção no cumprimento de pena, porém quase não vai fazer diferença, você tem que analisar caso a caso para saber se dessa forma o seu cliente ele vai progredir de pena mais rápido. Ali no atestado de pena também vai constar o livramento condicional, se ele tem ou não direito ao livramento condicional, e outro documento necessário quando o seu processo de execução, o processo de execução onde você vai estar atuando, ele estiver no CEU, tem que ter a linha do tempo, então tem que estar preenchido lá na linha do tempo. E uma dica muito importante, veja se está correto os lançamentos na linha do tempo, veja se a data da sentença está correta, veja se o seu sentenciado, se o seu cliente ele não foi preso em outras datas e não consta ali na linha do tempo. E para que você obtenha essas informações, eu vou te indicar, eu vou até deixar um material nesse vídeo, depois eu vou postar, que é uma ficha de atendimento ao cliente. Então, quando você chegar na penitenciária, você vai pegar uma ficha de atendimento ao cliente, vai colocar o nome dele, vai colocar a data de nascimento, local onde ele foi preso, nome, contato de um familiar e vai fazer as perguntas necessárias. Quando que ele foi preso, se ele já foi preso outras vezes, se ele é reincidente, se ele é primário, se teve alguma nulidade ali no processo dele que daria para ser levantado ali em execução penal, por exemplo, uma prescrição, né? Vamos supor que o seu cliente seja menor de 21 anos e entre a data do trânsito em julgado e a data da prisão tenha passado 4 anos e a sentença do seu cliente é de apenas 1 ano. Então, desta forma aí ocorrerá uma prescrição. Então, você tem que fazer uma ficha de atendimento ao cliente, depois eu vou liberar todas as informações dessa ficha de atendimento, para que a hora que você chegar no seu escritório, quando você for realizar a petição, você tenha todos os dados. Tem advogados que anotam num papel, tem advogados que anotam na agenda, porém eu desenvolvi esse método, né, que é o método S de execução de pena, que quando você vai realizar um atendimento com uma pessoa sentenciada, com uma pessoa presa, ou com uma pessoa que esteja cumprindo algum tipo de pena, você leve essa ficha de atendimento, que nessa ficha de atendimento vão ter todas as informações necessárias, aonde você pode usar essas informações nos pedidos de execução de pena. Voltando aqui, isso aqui é um atestado de pena. Vamos ver se vocês conseguem ver. É um atestado de pena. Eu vou colocar
ali depois também. No atestado de pena consta a seguinte informação: a pena total, então você tem que somar ali essas penas que estão descritas aqui nessa primeira parte aqui do atestado de pena, o total de pena cumprida até a data que você tirou esse atestado de pena, a pena remanescente, detração, interrupção, que é quando ele obteve o direito de ficar em liberdade naquele processo, de responder o processo de liberdade, ou se ele fugiu, né? O saldo da remissão, que é muito importante, você deve analisar ali no processo se ele teve alguma remissão deferida. Esse aqui no atestado de pena consta essa remissão. E o regime atual. Essas são as principais informações do atestado de pena. Porém, todas as informações que constam no atestado de pena, elas são importantes. Também consta o número do processo, se o processo tem um trânsito em julgado. Dessa forma, você vai conseguir ter uma atuação de excelência. Outro ponto principal aqui no atestado de pena é aqui a data da progressão de regime e se o regime que ele vai progredir está correto. Então, se ele estiver no regime fechado, ele vai progredir para o regime semiaberto. Se ele estiver no semiaberto, ele vai progredir para o regime aberto. E o livramento condicional, ele não é um regime. O livramento condicional é o último estágio da progressão de pena. Então, temos 3 regimes prisionais. O regime fechado, né, onde a pessoa fica detido totalmente ali no presídio. O regime semiaberto. Em algumas cidades, a pessoa sai para trabalhar durante o dia. Em outras cidades, ele trabalha em uma empresa conveniada. Em outras cidades, o preso fica em prisão domiciliar. Então, você tem que analisar todas as possibilidades ali da execução de pena, se é transferir o seu sentenciado para uma cidade melhor, se é transferir ele para a comarca de origem, se é conseguir uma carta de emprego para que ele possa trabalhar, e se nessa penitenciária ele deve trabalhar nas empresas conveniadas ou se aceita uma empresa particular. Então, se ele aceita uma empresa, se nessa penitenciária, nessa cidade, o juiz aceita que ele trabalhe numa empresa particular, você pode perguntar para a família se eles têm em vista alguma empresa que pode fornecer o emprego para o cliente. Então, vai depender de cidade para cidade. Eu te aconselho você ir na vara de execução penal, perguntar para os assessores, para aquelas pessoas ali da vara de execução penal, que eles vão poder te informar corretamente. O último ponto aqui do atestado de pena é o livramento condicional. Então, qual a data base do livramento condicional? O livramento condicional ele não altera a data base. Então, fuga ou falta grave não altera a data base. E as frações que estão impostas aqui para o livramento condicional: comum reincidente 1/3, comum hediondo metade, hediondo 2/3 e hediondo com reincidente ou com uma revogação, ele tem que cumprir a pena total. Ele não tem direito neste crime apenas ao livramento condicional. Pessoal, eu encerro aqui meu primeiro vídeo aqui no YouTube explicando mais sobre execução penal, e eu vou tentar fazer 30 dias de vídeos sobre execução penal para te ajudar, você advogado, você estagiário, você operador do direito, ou mesmo você que cumpre uma pena ou algum familiar seu cumpre pena, a você saber os seus direitos na execução penal e, eventualmente, você poder cobrar das autoridades ou das pessoas responsáveis por esse processo o seu direito ou o direito daquele seu familiar, do seu cliente, do seu amigo. Beleza? Fica com Deus, tamo junto, até a próxima.